convosco. Ontem estava, enfim, falava com alguns amigos, servos do Senhor, ontem, por meio destas tecnologias do Zoom, da América Central, e recordávamos algumas coisas, algumas nossas experiências juntos com o Senhor e os tempos que vivíamos, também falávamos. E repassava também alguns apontamentos meus e veio-me uma vez mais uma história sobre a qual hoje quero falar convosco e quero compartilhar convosco, que está escrita em Marcos capítulo 6, do versos 30 ao 44, está escrita também em João capítulo 6, verso 1 ao 15, e também está escrita no Evangelho de São Mateus capítulo 14, do verso 13 ao 21, em alguns, nomeadamente, unicamente no capítulo 6 de João, fala sobre a multiplicação dos pães e, nomeadamente, em Marcos e Mateus diz a primeira multiplicação dos pães, assim que à partida poderá ter havido mais que uma multiplicação. E o título da mensagem é Multidões, Tempestades e Incertezas. Multidões, sim, porque são multidões, e eram multidões aquelas que estavam num lugar inóspito, era muito próximo do tempo da Páscoa, e diz que o lugar era deserto, relata a história, vocês têm a Bíblia, toda a gente conhece esta história, e enfim, os discípulos estavam um bocadinho afim de que Jesus despedisse as multidões, uma vez que estas tinham fome, e ao fim e ao cabo aquelas pessoas ficaram ali e ficaram a ouvir Jesus a ministrar-lhes a palavra de Deus. E eram multidões. Hoje há multidões por todo o mundo, dependente da política de cada governo. Umas estão a ser desconfinadas, outras ainda estão confinadas, outras vão por estágios. Mas há multidões que estão a enfrentar. Agora, o mais incrível é que nestes três relatos da história da multiplicação dos pães e dos peixes, logo a seguir a um grande milagre, acontece que em três versões, nestas três versões, ou significa nestas três perspectivas dadas, diferentes, uma por Marcos, outra por Mateus, outras por João, são três perspectivas diferentes, nenhuma delas contradiz, não é contada, são contadas por três pessoas diferentes. Jesus a seguir vai orar, mas manda aos seus discípulos entrarem no barco. E nas três versões diferentes, em Marcos diz que obrigou-lhes a entrar, em Mateus diz que ordenou-lhes a entrar, e em João é o único que diz que, entrando eles no barco, Jesus afastou-se. E depois aí encararam uma tempestade. Então eles passam de uma situação milagrosa para uma situação de tempestade. Ou seja, passam para ver uma situação em que eles, ao princípio estavam um bocadinho céticos e disseram: Senhor, eles já ouviram a tua palavra, e numas versões aparece que, se calhar é melhor que eles vayam pelo caminho e comprem qualquer coisa de comer, mas enfim, as pessoas não se levantavam porque ficaram tão atónitas com aquilo que Jesus lhe pregava que eles não se queriam ir embora. E enfim, Jesus, numas versões, conta-se-lhe que perguntou-lhes: o que é que vocês tendes? Dá-lhes vós de comer. Na versão de João, diz-lhe que no meio daquela multidão, que dizem que era 5.000, porque de acordo com aquela tradição, simplesmente se tomavam em conta os homens, então haviam 5.000 homens, mas na realidade pelo menos haveriam mais 5.000 mulheres e provavelmente mais 5.000 ou mais crianças. Então diz que havia ali um jovem que tinha uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Okay? E este está relatado em João. E antes de ir mais além, é que aqueles discípulos viviam numa incerteza, tal como o mundo hoje em dia vive cheio de incertezas. Especula-se o que é que será o dia da manhã. Será que vem uma segunda edição do Covid? Será que vai haver uma vacina? Será que vai haver
antivirais, por assim dizer. Já se acentuam várias vertentes científicas em que se entende que foi manipulado o vírus e, inclusive, dentro do vírus da corona há antigenes que vêm do HIV, portanto há uma grande probabilidade de que este vírus não fique uma pandemia, mas não fique um vírus contínuo, como aquilo que aconteceu nos anos fins de 70 e 80, quando surgiu o vírus, ou seja, o síndrome de imunodeficiência humana, que foi o HIV, e que ainda hoje em dia pois, não há uma cura, mas sim há retrovirais com os quais as pessoas podem viver como uma pessoa perfeitamente normal, como uma pessoa vive como aquelas pessoas que têm colesterol, tomando umas certos determinados medicamentos, e que provavelmente há a possibilidade. Enfim, há muitas especulações, o que cria um clima de incerteza, e a incerteza leva ao medo. Mas antes de seguir, eu queria orar. Pai, no nome de Jesus, quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua palavra que é bendita, para que ela alcance os nossos corações, alcance aqueles que podem ouvir, Senhor, porque és Tu quem falas. Peço-te que me limpes, Senhor, que retires de mim tudo aquilo que não venha para ser de edificação e de servir de graça àquelas pessoas que estão a ouvir-te, porque é a Tua palavra e a Tua palavra é viva, ela é eficaz, é energética, produz vida, ela discerne os pensamentos e os tétanos, Senhor, e ela é aquela que vai produzir os frutos, Senhor, a convicção, Senhor, do arrependimento, para que as almas voltem a Ti, Senhor, e se entreguem a Ti, Senhor, e possam viver aquela vida abundante que somente Tu dás, e possam reconhecer que só há um nome dado aos homens sobre o qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que és Tu, Jesus Cristo. No nome de Jesus, amém. Assim que, continuando, estas pessoas encontravam-se num lugar que era um lugar deserto, e quando nós encontramos numa situação, ou seja, a Bíblia fala várias vezes sobre os desertos, e os desertos são lugares de prova, são lugares de teste, não é? Mas era um lugar deserto, não era muito, enfim, significa que não era muito agradável, mas no entanto Jesus aproveita aquele lugar inóspito para ministrar as pessoas. E aqueles discípulos encontraram-se ali com pessoas que não abandonaram um lugar inóspito. Não disseram assim, não, provavelmente a gente vai à nossa vida, pois já teremos outra oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus. Não, eles simplesmente, ou seja, ficaram ali, permaneceram ali a ouvir a mensagem de Jesus. A palavra de Deus faz-nos referência em Deuteronômio 8:3, na segunda parte do versículo, diz: o homem não vive só de pão, mas tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Ou nem só de pão viverá o homem, senão toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu creio que aquelas pessoas ficaram ali, e se não lhes tivessem dado nada de comer, porque eventualmente deram-lhes, teriam preferido ficar a escutar a palavra de Deus do que ficar a comer pão e peixe. Porque elas, é que depois de ouvir a palavra de Deus, elas não se iam embora, permaneceram. Agora, o que é que isto significa? Se nós temos fome pela palavra, o Senhor vai providenciar sempre uma saída para cada situação da nossa vida. Para cada deserto, para cada tempestade e para cada incerteza. Porque a palavra de Deus diz que nós não seremos provados, nem de alguma maneira Deus permitirá que sejamos provados, de maneira que Ele, com a provação, não nos dê a mesma saída para essa provação. Não é? Mas os discípulos, e aqui figuremos os discípulos como a imagem da religião concepcionada como aquela que conhecemos hoje, disseram-lhe: bom Senhor, já acabou o tempo, já é tarde, despede-os para que eles... Eu não vou agarrar e ler todas as versões para fazer isto mais rápido, porque são 12 pontos que eu quero tocar. Não sei se vou conseguir por respeitar o tempo, mas são 12 pontos muito importantes. Eles disseram: Senhor, já é tarde, despede-os para que vayam para as suas casas. Essa era a preocupação. E a preocupação do método religioso, do formato, é dizer: ok, temos que formatar isto de uma certa e determinada forma, dar-te uma certa e determinada receita, e depois quando chegamos a um certo e determinado limite, então tu tens que ir para a tua casa.
Mas haverá um momento em que, por assim dizer, aquilo que nós não podemos chamar jamais de religião, porque Jesus Cristo não veio formar uma religião, senão que Ele veio estabelecer a sua igreja, porque religião só há uma, foi aquela que foi dada no monte do Sinaí a Moisés, e essa religião é a religião hebreia, judaica, que é a Torá e o livro dos profetas. Todas as outras religiões foram criadas pelos homens, ok? Então, o que é que acontece? Jesus Cristo veio criar não uma religião, senão uma igreja viva, que somos nós, um templo, não uma coisa que são feitas por 4 paredes ou mausoléus com grandes estruturas para que pessoas vayam para lá. Jesus Cristo veio relacionar-se de uma forma natural e sobrenatural com os homens, para que os homens pudessem ter uma vida real com Deus, para que não houvesse mais intermediários, nem, permitam-me a ousadia, nem vendedores da banha da cobra. E deu-nos o livro da vida e disse, olha, eu agora vou-me embora porque é necessário que eu morra e vou-vos dar o Espírito Santo, que eu chamo-lhe o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vos vai mostrar a verdade na minha palavra, porque eu sou o verbo que é feito carne. Olha, e também vou-vos dar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é também o Consolador, para quando vocês estiverem angustiados e estiverem a passar por tribulações, Ele vai consolar-vos, Ele vai animar-vos. E depois pelo apóstolo João disse, olha, filhinhos meus, já não é necessário que vos ensines nada, porque vocês têm a unção do Santo, que é o Espírito Santo, aquele que vos guiará e vos revelará na palavra toda a verdade. Por isso, durante muito tempo, e temos feito alguns programas, aí o pastor Faria, pela importância da palavra, por isso o homem tem que comer a palavra, o verbo. Por isso que, por exemplo, quando as pessoas celebram a Santa Ceia, fazeis isto em memória de mim, este é o meu corpo que foi partido, quebrado, quebrantado, e também aqui Jesus quebrou o pão, e quando Ele começou a quebrar o pão começou a multiplicar-se. Vamos ver isso. É grande importância que os nutrientes da nossa vida estejam ancorados na palavra de Deus, porque é aquilo que nos vai libertar dos limites que nos impõe a religião. E Jesus, quando encarou esta atitude séptica daqueles que o seguia, o cepticismo que mora no teu coração e que mora no meu coração, ele disse-lhes, olha lá, rapaziada, não, ou seja, vamos lá ver, numa das versões, mas o que é que vocês tendes? E disse-lhes, dai-lhes vós de comer. Porque o que eles queriam, ou seja, eles tinham ali 200 denários, ou seja, não chegava para lhes, o dinheiro que eles tinham não chegava para comprar comida para toda a gente. E então eles já se queriam livrar da responsabilidade e dizer, bom, manda-os para que eles vayam para casa. Não. E Jesus diz, não, dá-lhe vocês dá-lhe de comer. Uma coisa é que dizer, olha, vamos orar por ti para que Deus... Não, outra coisa é dar-te de comer. Dar-te de comer implica que eu tenho que ter uma responsabilidade para contigo, para com aquele que está em necessidade. O que é que tens? E aquilo que eu quero perguntar-te, a primeira pergunta que eu quero fazer-te é uma pergunta que te faz Jesus e que te faz a ti e a mim. O que é que tu tens? O que é que tu tens? O que é que tu tens? O que é que nós temos? Sabes porquê? Porque Deus opera, aqui ouvimos, Deus é Deus de milagres. Deus é o Deus que abre caminhos no deserto, é um Deus de promessas, Ele é luz na escuridão, Ele é aquele que abre o caminho, ou seja, o título desta canção em inglês é Waymaker, é aquele que abre caminhos. Então, Ele é um Deus de milagres. E não é que tenha feito milagres e já não faz. Mas sabes o quê? É que os milagres só podem acontecer, e é o primeiro ponto, o milagre sempre acontece com aquilo que tu tens. E o grande problema que nós temos é que o milagre acontece com aquilo que temos e acontece sempre nas circunstâncias mais inesperadas. E esta circunstância que vivemos é uma circunstância que ninguém esperava. Ou seja, e tal como diz a palavra, o sol coloca-se sobre aqueles que são bons e são maus. E a chuva chove sobre aqueles que são iníquos e sobre aqueles que são justos. Agora, isto tocou-lhe a tudo, tocou-lhe a todos os países, tocou a todo o mundo. Aos mais poderosos, aos mais débeis e aos mais fracos.
E nas nossas vidas nós focamos-nos mais naquilo que não temos e naquilo que outros têm do que naquilo que nós temos. Mas aquilo que Deus quer fazer na tua vida é com aquilo que tu tens. Deus não está preocupado com aquilo que tu queres ter. Deus não está preocupado com aquilo que o teu vizinho tem. Deus olha para aquilo que tu tens e pergunta o que é que tu tens. E a chave está para que Deus opere qualquer coisa na tua vida, para que Deus traga uma transformação à tua vida, a chave está em que tu reconheças aquilo que tens. Quando nós começamos a reconhecer aquilo que temos, embora temos sempre a tendência a comparar com o que os outros têm, e temos sempre, nomeadamente, a tendência a querer ter mais, porquê? Porque sentimos que aquilo que temos não é suficiente. E sentimos que o que os outros têm é sempre melhor do que o nosso. Mas quando nós reconhecemos aquilo que temos e valorizamos aquilo que temos, então Deus começa a operar. Significa que então começamos a colocar nas mãos de Deus aquilo que temos. E quando nós colocamos aquilo que temos nas mãos de Deus, foi o que aconteceu quando eles, em João 6, encontraram o rapaz que tinha uma cesta, porque eles já não tinham capacidade para dizer, olha, está aqui um rapazote. Porque parece irónico, não é? Ou seja, parece uma grande ironia. É que Deus, quando tu lhe apresentas o que tens, pode ser insignificante, porque reparem bem, mais de 15 mil, de certeza que eram mais de 15 mil pessoas, e de repente há ali um rapaz, que está escrito em João 6,9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, ponto e vírgula, e os discípulos fazem esta observação cética. Uma observação cética. Mas o que é isto para tantos? Bom, são mais de 15 mil, como é que nós vamos dar de comer a mais de 15 mil? Como é que nós vamos dar de comer a mais de 15 mil com 5 pães de cevada e 2 peixinhos? Agora, primeiro aquilo que temos que entender era uma coisa. Aquele rapaz, não era, na contagem bíblica, não era tomado em conta. Porque 5 mil eram homens. Ele não era um homem, ele era um rapazote. Não tinha cumprido nem sequer o bar mitzvah, de certeza. Por isso não era tomado em conta. As mulheres também não eram tomadas em conta. E então aqui uma coisa que Deus nos quer ensinar é que Deus usa as pessoas que outras pessoas não tomam em conta. E este rapaz não estava a ser tomado em conta. E aquilo que ainda mais incrível é que nem sequer estavam a tomar em conta, com o cepticismo dos discípulos da religião, dizer, isto é tão pouco, que o que é que nós vamos fazer com isto? O que é que nós vamos fazer com isto? E aqui a questão que se coloca é que o rapaz ninguém o tomava em conta. As mulheres ninguém as tomava em conta. E a segunda questão era aquilo que ele tinha era muito pouco. E muitas das vezes a gente pensamos, bom, a mim ninguém me toma em conta. E aquilo que eu tenho, na realidade, eu penso que é muito pouco. E Jesus diz, não, eu tomo-te em conta, ok? A circunstância é inesperada, isto é tudo muito difícil, não há nenhum problema. Mas é que, vamos ver uma coisa. Eu tomo-te em conta, eu amo-te, eu conheci-te, eu formei-te. E agora há aqui outra questão. É que aquilo que tu pensas que não é suficiente, nas minhas mãos é mais que suficiente. E era aquilo que os discípulos que andavam com ele todos os dias ainda não tinham entendido. Agora, nós pensamos, é que nós não temos o que necessitamos para alcançar a todos. Todos aqueles que estão, é que eu não tenho aquilo que é necessário para estar no ministério ou para ajudar os demais. Eu ainda não estou suficientemente à altura. Tu poderás não ter o suficiente para enfrentar a situação, mas se entregas o que tens nas mãos de Deus, acredita que Ele vai multiplicar aquilo que tu tens. Ele vai te dar-te forças para enfrentares a situação inesperada, independentemente da idade que tenhas, independentemente, por isso Paulo dizia a Timóteo, não tenhas em pouco a tua juventude, senão sê exemplo na palavra, na conduta, no ensinamento e permanece nas Escrituras e naquilo que eu perfeitamente ensinei. Foi aquilo que Paulo disse, permanecer. Agora, aquele rapaz ninguém o tomou em conta. Quem é que o tomou em conta? Jesus. Jesus, quando lhe disseram, está aqui um rapaz, que aquilo que tem não é suficiente, Jesus tomou em conta. A verdade é que as pessoas
que não são tomadas em conta por outros, pela religião, pela sociedade, é aquelas que Deus toma em conta. A palavra de Deus diz-nos, vede, irmãos, não façam... Muitos querem ser sábios na sua própria opinião. Diz os provérbios, não te faças sábio na tua própria opinião. Outros querem ser segundo a carne. Não se façam muitos poderosos, dizia Paulo. Nem muitos nobres são aqueles que são chamados. Não. Quem é que é chamado? Pelo contrário, diz, Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e escolheu as coisas mais fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Deus escolheu o vil e o menosprezado deste mundo. Deus escolheu-te a ti e a mim. Provavelmente, de acordo ao padrão do mundo, não passámos nem por Cambridge, nem por Oxford, nem pela Universidade Católica, nem pela Universidade de Lisboa, nem tiramos um curso de teologia, na Universidade do Oral Roberts. Mas Deus escolheu aquilo que não era para que passasse a ser. E quando tu reconheces quando tu reconheces aquilo que tens, e que aquilo que tens é uma dádiva de Deus, então deixas-te de focar no que não tens e Deus multiplica. Agora, não te sintas insignificante. Repara uma coisa, e jovens, aqui estão alguns jovens possam ver isto. Pais, aos vossos filhos, cada pessoa tem uma identidade. Essa identidade, a própria palavra identidade, significa que é inigualável, é dada por Deus. Não há, mesmo sendo gêmeo, não há genética igual, não tem dons igual aos outros, tem um propósito único. Não te deixes diminuir, porque Deus tem um propósito para ti. Não te foques naquilo que tu não tens. Não te foques no que os outros têm. Foca-te naquilo que tens. Não te sintas insignificante, porque Deus, na tua insignificância, fará-te relevante para o propósito que Ele tem para ti. Eu escolhi uma ilustração que toda a gente conhece e é mais simples trabalhar com aquilo que toda a gente conhece. Porque inclusive é aqueles que não são muito versados na igreja ou ir à igreja e que nos podem estar a ver, conhecem a história de David. E Samuel, quando foi para ungir o novo rei de Israel, queria ser David, viu os seus irmãos todos. E ele ficou impactado por Eliabe e Abinadab, porque eles eram fortes. E ele pensava que era esse. E Deus disse-lhe, olha, não, Samuel, desculpa lá, estás equivocado. Tu estás a olhar a aparência. Deus olha o coração. E depois perguntou-lhe, não tens mais nenhum filho? Sim, tenho mais um, mas está lá com as ovelhas. E era David. David era de bom parecer, mas ele tinha uma estrutura física, pois, bastante mais frágil que os outros. Bastante mais frágil que os outros. Ele correu-os todos. Deus não olha a aparência, Deus olha ao coração. Ele estava num sítio que naquela altura, socialmente, não era um sítio relevante. Porque estar a cuidar das ovelhas não era relevante. Naquela altura era relevante estar no exército do rei de Israel. Ser um bom militar, vestir uma boa couraça, estar bem preparado fisicamente, porque naquela altura isso era relevância, era aquilo que conotava. Era ter uma boa preparação militar, porque isso levaria a possibilidade de aumentar, receber terras, eram os prémios, com as batalhas e com os terrenos que se conquistavam, pois davam-se feudos, davam-se terras, e assim as pessoas cresciam nos graus sociais. E então, claro, Samuel deixou-se ver, este Eliabe e este Abinadab, que eram os mais velhos, aquilo eram pessoas, eles tinham um bom parecer, mas não, era David que estava na situação menos favorável e mais improvável. E mais improvável. E mais improvável. Incrível. Incrível. Mas é que depois, dar-te aqui assim um cheirinho, em Marcos 6, 39 e 40, é que Deus leva os seus discípulos, depois deles testemunharem um grande milagre, leva-os a uma situação, foi uma situação, ou seja, de uma situação que
que é quase inexplicável multiplicarem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, que não dariam mais, talvez, para um grupo, talvez, vá bem esticadinho, de umas 12 ou 13 pessoas, vá, bem esticadinho, para que deu para a volta de 15 mil, ainda sobraram 12 cestas, ok? Podem constatar na história. A seguir ordenou-lhes que ordenou-lhes algo, ou seja, que eles ficaram estupefactos quando ele lhes traz aquilo, mas vamos ver aqui ele dá-nos no 6:39 que ele diz assim, olha, esta ordem parece estranha, ou seja, que ele diz, olha, ordena a todos que se fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde, ou seja, eram para aí 15 mil, agora tu imagina-te o que é ordenar 15 mil pessoas. Estás a ver o que é ordenar 15 mil? A gente temos aqui uma igreja que entram para aí 270 pessoas. E nós sabemos o que é que nos custa ordenar 270 ou 300 pessoas nesta sala. Demora um bocado, hein? É um processo, olha, por aqui, por ali, e a pessoa está sempre a ir por aqui, para ali. Agora, imagina-te mais de 15 mil, num campo aberto, onde não há cadeiras, não há nada. A balbúrdia que é, ou seja, de certeza que não foi rápido. E diz que tinham que se reclinar em grupos de 100 e de 50, porque ele ordenou-lhes desta maneira. Então, isto foi levar algum tempo. Ou seja, eram 5 mil homens, provavelmente 5 mil mulheres, e depois outros milhares. Provavelmente calculam-se as escolas teológicas que seriam 15 mil, 17 mil, mais ou menos, entre 15 a 17 mil pessoas. E isto ensina-se que o poder de Deus, a manifestação de poder de Deus, implica sempre um processo. E as pessoas nós estamos a passar por isto, e isto é um processo. O de estar confinados, isto é um processo que, de certa maneira, leva-nos a estados emocionais complicados. Porquê? Porque nós não estamos habituados, nós somos seres relacionais, não estamos habituados a não relacionar-nos presencialmente. Não estamos habituados a estarmos distanciados das famílias. Não estamos habituados a fazermos um trabalho virtual. As pessoas têm que estar sempre num local, ir a trabalhar a uma fábrica, a um escritório, esta coisa do todas estas situações põem-nos numa situação inesperada, uma situação que nos fragiliza emocionalmente, o que o faz socialmente também. Ao mesmo tempo, é uma situação que sanitariamente é complexa e, consequentemente, é uma situação que também nos traz uma fragilidade económica. Então, tudo isto é um complô de uma situação inesperada que causa continuamente incerteza no coração das pessoas. Mas agora, vamos transpor isto àquela situação. Aquelas pessoas estavam a ser ordenadas, estavam a dizer, olha, faz um é 50 pessoas aqui, 100 pessoas ali, 100 pessoas acolá. E eles não percebiam porquê. Eles não estavam a perceber porquê. Porque eles tinham estado sentados, todos sentados ali, a ouvir Jesus a pregar-lhes a palavra de Deus. E agora, de repente, vêm os discípulos e começam a dizer, olha pessoal, agora vamos ter que nos ordenar por grupos de 50 e de 100. Pai, imagina ali a balbúrdia, todos, então, mas isto agora é porque tinham uma incerteza, mas será porquê? Porquê é que nos estão a mandar fazer isto? E agora o que é que será? E eles já tinham a barriga a dar horas. Tinham fome. Eles será que nos vão trazer um Burger King, um Pizza Hut, um Papa John's? O que é que será? Um Kentucky? O que é que será? O que é que vai passar? O que é que irá acontecer? Eles tinham incertezas, como as pessoas hoje têm incertezas, mas o que é que será? No dia 18 já o confinamento já vai ser mais alargado, já podem tal, mas o que é que... As pessoas ainda perguntam, mas o que é que vai ser a seguir? Porque depois ligam a televisão e começamos a ser bombardeados por informação e desinformação, porque há muita especulação e ao fim e ao cabo hoje em dia já ninguém sabe bem o que é realmente a verdade. Será que nos estão a manipular, a enganar? Ninguém sabe. A única coisa que a gente podemos saber que é verdade é que Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai por Ele. Alguma coisa podemos confiar é aquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Amém? Irmãos, e aqui encontramos umas pessoas que estão com a verdade, mas também estão um bocado, enfim, com alguma expectativa do que é que vai acontecer, porque eles ouviram-no a falar, estavam impactados, e então
e agora estão num processo. E aquilo que muitas vezes nós nunca queremos passar na vida e queremos evitar. Porque é que as pessoas jogam ao totoloto, ao totobola e à lotaria? Porque aquilo para eles chamam-se jogos de sorte. E os jogos de sorte criam a expectativa na mente humana que, por um simples golpe de sorte com o mínimo custo e com o mínimo esforço, pode acontecer, eles até podem até chamar o milagre, pode acontecer o milagre de se fazerem milionários. E vimos, há histórias, por exemplo, aqui em Portugal, de gente que ganhou muito dinheiro e depois a vida foi-lhe uma desgraça. Que aquilo não lhes resolveu nada, não é? O que é que a pessoa gosta? Nós gostamos de obter os melhores resultados com o mínimo esforço. E hoje em dia, mais nesta geração que vivemos hoje em dia, nestes tempos, nós queremos implicar sempre o menos esforço e obter os maiores resultados. Então, nós o que é que queremos é que isto passe e passe rápido. Não queremos passar por nenhum processo. E também ali as pessoas estavam na mesma coisa, não querem passar por processo. Mas olha, vamos ver uma coisa. O principal processo, entendamos isto, o principal processo que nos mostra a palavra de Deus, que requer um grande processo, e esse grande processo é toda a nossa vida, é quando uma vida se converte a Cristo Jesus. Nós estamos habituados a ouvir e a fazer, a ouvir e a dizer a expressão de 2 de Coríntios, em que diz que eis aqui, quem está em Cristo Jesus, nova criação é, todas as coisas velhas passaram e tudo é feito novo. O que é que isso significa? As pessoas pensam, bom, agora é tudo novo. Não. Requer um processo. Nós estamos, porque depois a palavra de Deus diz, eis aqui que nós somos transformados de glória em glória. Há um processo, por isso é que Paulo diz isso, pois deixai o velho homem e vestiu-os, revestiu-os segundo Cristo Jesus. Deixai a mentira, falai a verdade. Dá continuamente. Então, há sempre um processo na vida, há sempre um processo de mudança, há sempre um processo de transformação. E esses processos é aquilo que toda a gente foge. Hoje em dia há um evangelho, e eu acredito nisso, que o evangelho diz que aquilo que está por vir é sempre melhor do que já passou. E então, se nós nos focamos simplesmente no positivismo, o que está por vir é melhor, muitas vezes não estamos preparados de que antes do melhor há sempre alguma coisa que é pior. Até eu costumo sempre pensar assim, eu tenho a confiança absoluta de que aquilo que irá vir por final será muito melhor, mas eu sei que as coisas antes que fiquem melhores, provavelmente vão ficar piores. E sou muito positivo, então eu encaro a vida desta maneira. Conto sempre com o pior, mas, no entanto, confio induvidavelmente que vai ser sempre para melhor. E dizem, mas Luís Miguel, sim. Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque cada dia cuidará de si mesmo, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Sim, irá tudo para melhor, mas contemos sempre que provavelmente, antes que fique melhor, irá ficar pior. Temos de entender aquilo que Jesus fez. Porquê é que Jesus permaneceu com estas pessoas? Porquê é que Jesus mandou os discípulos que lhes dessem de comer? É que, diz a palavra do Senhor, é que em Marcos 6,34, quando ele os viu, foi movido a compaixão, porque viu-os como ovelhas que não tinham pastor. E hoje, Jesus olha e vê um mundo inteiro, inclusive com muitos crentes, que estão como ovelhas que não têm pastor. Que estão deixados à deriva. E o coração de Deus é movido a compaixão. E o maior milagre que existe é quando um coração de uma pessoa é entregue e é convertida a Jesus Cristo, a uma relação pessoal, por um passo de fé. E aí inicia um processo de transformação. Conforme está ali, diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isto implica que é um processo que inicia quando nós nos entregamos a Jesus Cristo
e termina no dia em que Ele nos recebe. Embora Ele olhe para nós e nos veja perfeitos, no entanto, nós ainda estamos sobre construção. Deus está a fazer algo grandioso e quer fazer algo grandioso nas nossas vidas. Mas nós não podemos apressurar a Deus. Temos que confiar em Deus. Por isso, temos que confiar. Nós queremos as coisas rápidas. E a palavra de Deus recorda-nos sempre, em Hebreus diz, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais a perseverança para que depois que haveres feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Depois de haver feito a vontade de Deus, depois de ter obedecido a Deus, depois de ter dado de comer àqueles, dá-lhes vós de comer. O que é que vocês têm? Pois ide vós. Não, nós vamos orar. Não, orad e ide. Trazemos o jovem, o que é que ele tem? Mas o que ele tem não é suficiente. Vamos ver o que é que aquilo continua. Agora, quando ele os mandou estruturar em grupos, o que é que nos está a dizer? É que a nossa vida necessita estruturar-se. Há muitas pessoas que querem fazer as coisas sem estruturar-se. Há pessoas que querem mais e mais. Eu quero mais de Deus, quero isto, quero que a minha vida prospere. Mas tu não podes, muitas vezes não entendem que Deus não te permite que tu prosperes, porque tu és uma vida que não estás ainda estruturada. Vejamos uma coisa, Paulo diz aos Coríntios, diz, visto que temos tais promessas, Ele é um Deus de promessas, purificamos toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Significa, nós temos que aperfeiçoar-nos, temos que estruturar a nossa vida. Precisamos de ordenar-nos, para que Deus possa depositar mais dele na nossa vida. Ele é o que deseja fazer, mas Ele não vai depositar mais numa vida que ainda não estruturou aquilo que Ele nos deu. Ele quer depositar mais quando nós já tenhamos estruturado aquilo que temos de receber dele. Significa, não podemos ser só ouvintes da palavra, senão cumpridores. Não podemos, porque aquele que ouve a palavra e não como cumpre é como um homem natural que se vê ao espelho e depois, olha, já vi, está tudo bonito, agora esqueço-me da minha condição e vou por aí além. Não, temos que receber a palavra que diz que está implementada e isso tem que produzir algo na nossa vida. É incrível que Ezequias estava à beira da morte e o profeta Isaías veio ter com ele e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Incrível! O rei Ezequias recebeu esta mensagem e ele, uau! Então diz que Ezequias fez algo incrível. Alguém hoje, às vezes, eu digo, às vezes há pessoas que nós chegamos ao pé deles e como pastores e dizemos, olha irmão, estás na comunidade, mas olha, eu quero dizer de parte de Deus, tu tens que pôr a tua vida em ordem. E ele diz, não irmão, mas o que é que estás a fazer? Estás-me a julgar? Não estou-te a julgar. De parte de Deus, põe a tua vida em ordem. Mas estamos a ver aqui um rei, quando veio o profeta e disse-lhe, olha, põe a tua casa em ordem, ele não alegou nada, nem disse que o profeta o estava a julgar. A primeira coisa que ele fez foi virar-se para a parede e pôs-se a clamar e orou ao Senhor e começou a dizer, lembra-te ao Senhor, peço-te de modo que tenha adiantado de ti em verdade. Eu tenho um coração perfeito e tenho perfeito reto aos teus olhos. E chorou, diz que chorou amargamente, chorou com amargura. E provavelmente nós durante este período tenhamos sentido insignificantes. Provavelmente durante este período tenhamos chorado amargamente, porque nos vimos incapazes. Vimos-nos como a cebola. A cebola vai estirando as capas. E às vezes nós que estamos num ministério, e temos um ministério ativo, temos um ministério de trabalhar com pessoas, de alcançar, de ir às prisões, de estar na rua, e que já nos vimos limitados, e resta-nos muitos poucos meios para além deste, não podemos deslocar-nos, não podemos ir aqui, não podemos ter contactos pessoais, não podemos ministrar mais do que isto. Então começamos a ver-nos muito limitados e começamos a encontrar-nos com o miolo da cebola, que somos nós mesmos, desnus. Já não temos a compensação de ter uma sala, de ter 200, 300 pessoas, de ter 10, de ter 20, de ir aqui, de ir ali. Não começamos a ter a compensação emocional dos contactos recíprocos que temos uns com os outros. E somos levar-nos encontrados com a nossa própria incapacidade. E aí somos levados a encontrar-nos com a graça de Deus. E com aquilo que dizia Paulo, tenho um aguilhão
quem me é enviado de parte de Satanás. Já pedi 3 vezes ao Senhor que me livrasse dele. E o Senhor disse, com a minha graça basta. Então Paulo disse, bom, então já aprendi que nas minhas debilidades, das minhas fragilidades, se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, como as capas cebolas, vamos aqui como o rei Ezequias, aprendemos que a chorar amargamente. E então diz que o Senhor deu palavra a Isaías. Deu palavra a Isaías e diz, vai dizer a Ezequias que assim diz o Senhor o teu Deus, o Deus de David teu pai, Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deu-lhe 15 anos para conceder-lhe pôr a sua casa em ordem. Enfim, Jesus pediu-lhes, dá cá os 5 pães e os 2 peixes. E a primeira coisa que Jesus fez é aquilo que tu tens que aprender a fazer. No nosso meio temos muitos pobres fartos de pão. Ninguém está contente com nada. Temos uma sociedade tão farta que não estão contentes com nada. Nada os satisfaz. Agora era quando eu pedi aos irmãos para porem a música dos Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Não estão contentes com nada. Mas Jesus viu 5 pães, 2 peixes, um rapaz, tudo significado de insuficiência e de insignificância. E ele disse, dando graças, Jesus abençoa o que não é suficiente. E tens que estar agradecido por aquilo que tens e por aquilo que és. Agradece a Deus por aquilo que tens e por aquilo que és. Jamais podes ver crescimento, multiplicação, quando consideras aquilo que tens e aquilo que és insuficiente. Quando dás graças quando dás graças por aquilo que tens e por aquilo que és, então Deus vai multiplicar. Deus vai operar. As multiplicações não podem acontecer quando há ingratidão, quando há queixa e quando há murmuração. Nunca acontece. Até que tu sejas agradecido pelo que não é suficiente, para que Ele possa abençoar e que deixe de ser suficiente, nada vai acontecer. Colossenses 3, 14 e 15 diz, sobretudo revesti-os do amor, que é o vínculo da perfeição. As pessoas falam muito de amor, e dizem, falam, não me ama. Mas sim, claro. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados um corpo, domina os vossos corações, ponto e vírgula. Significa uma exclamação e vamos partir para uma afirmação perentória. Sede agradecidos. Sede agradecidos. Quando tu aprendes a ser agradecidos por aquilo que é insuficiente, Deus dará-te muito mais do que tu pensas ou podes imaginar. Tu poderás ter tudo aquilo que... Poderás não ter tudo aquilo que desejas ter. Mas se estás agradecido a Deus por aquilo que és, por aquilo que tens, é aí que Deus opera o milagre da multiplicação. E é aí que o milagre tem início. Quando Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, Ele deu graças. E começou a quebrar. Partiu, diz comigo, partiu, Marcos 6,41, na segunda parte, partiu os pães e o entregava aos seus discípulos para que servissem os pães. Também repartiu os 2 peixes, diz a palavra, por todos. Era suficiente? Não. Chegou a ser suficiente? Mais que suficiente. Onde é que está a bênção? No partir, no quebranto. Enquanto tu não quebrares a tua própria vida, enquanto tu não quebrares o teu espírito humano, enquanto tu não quebrares a tua autossuficiência, enquanto tu não quebrares, enfim, a tua religiosidade, enquanto não quebrares a tua própria aparência, enquanto tu não quebrares a tua própria queixa, enquanto tu não quebrares a tua própria angústia, não há suficiente para dar aos demais. O coração contrito e humilhado são sacrifícios que Deus não despreza. É uma lei espiritual. Tens que permitir-te que Deus te leve ao quebranto. Tens que permitir-te que as provações são absolutamente necessárias. Se tu passas por uma provação sem ser quebrantado, tornas-te um coração
endurecido. E um coração endurecido não agrada a Deus. Um coração contrito e humilhado não desprezará Deus. Porque é a quebra que traz a bênção, é a quebra que produz a multiplicação. As multiplicações são tremendas, não existem sem quebrantos. Não existem sem quebrantos. Um homem quebrantado é um homem que é multiplicado. Um homem que não foi quebrantado não produz discípulos. Paulo, vemos como produziu quantas obras, quantas igrejas fundou Paulo. Por todo lado, para onde foi, deixou plantadas igrejas. Porquê? Porque ele foi um homem quebrantado. Um homem que sofreu prisões, apedrejado, enfim. Ponto 6, as multidões são alimentadas com pedaços quebrados. Não é com pedaços inteiros. Não é com um pão inteiro, é com um pão quebrado. Um pão quebrado. São os pedaços quebrados da nossa vida que vão produzir alimentação a multidões. A multidões. Vejamos que, Jesus, no último dia da grande festa, pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Basta crer, ou seja, Jesus, aquele que advertiu aos seus discípulos, é necessário que eu vá à cruz, o meu corpo irá ser quebrantado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo que será quebrantado por amor a vós. Esta é a minha sangue derramada por vós. Uma vida provada é uma vida quebrantada, uma vida quebrantada é uma vida que é abençoada, pois é multiplicada em muitas outras vidas. Uma vida que reconhece a sua insuficiência é uma vida que passa a ter significado. Uma vida que passa na queixumbra, que é insuficiente, nunca mais terá o suficiente para que se possa multiplicar. Paulo dizia que não desfalecia, ainda que o seu homem interior fosse consumido, o interior renovava-se dia em dia. E eu faço estas palavras minhas. Tenho que me agarrar a estas palavras. Sim, porque eu sou insuficiente. Sim, porque sinto-me já como no miolo na cebola. Sim, mas são os meus sentimentos que não contam muito para Deus. Porque Ele, com a sua palavra, renova-me a cada dia. Porque esta momentânea tribulação produzirá para nós mais abundante e eterno peso de glória. Porque eu não quero atender nas coisas que se veem agora, mas sim nas coisas que não se veem. Porque aquelas que se veem agora, o Covid, estas coisas todas são temporais. Enquanto aquelas que nós não podemos ver são eternas. E nós vimos da eternidade para viver na eternidade. Vamos para aquele que nos formou desde a eternidade para levar-nos a viver na eternidade. Assim que, irmãos, há outra coisa que temos que entender. Muitas pessoas proclamam nas igrejas a bênção, a bênção. Sim, a bênção passa pelas nossas mãos, mas não tem origem nas nossas mãos. Reparem que a palavra de Deus indica que nele foram criadas todas as coisas. Os céus, a terra, as visíveis, invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, Ele é depois de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. E Ele dá-nos o privilégio que nós sejamos usados como canais. Assim não pensamos que somos alguns incríveis, que fazemos alguma coisa diferente. Não. Temos o privilégio de que as coisas passem pelas nossas mãos e alcancem os mais. Podem subir os irmãos do louvor. Porque, irmãos, não nos esqueçamos. Às vezes nós estamos tão limitados. E Ele, no entanto, vai fazer sempre muito mais além. Ele escolheu-nos para dar-nos significado quando nós reconhecemos a nossa insignificância, irmãos. Em Efésios 3:20 diz: é aquele que é capaz de fazer, diz comigo, infinitamente mais do tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
O salmista, no Salmo 23, no verso 5, diz: Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Aquilo que podemos dar, temos que dar porque recebemos de graça. Irmãos, quando nós somos abençoados por Deus, o propósito da bênção é abençoar. Não é dizer, não, eu sou mais abençoado do que tu. Não, eu sou abençoado para abençoar. Eu sou quebrado em pedaços para poder dar os meus pedaços e abençoar os demais. Por isso, eu recordo a escritura que Paulo escreve à igreja de Filipos e diz: portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu vá e ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Entendamos que Deus não se limita a ti. Ele vai abençoar-te a ti para que tu possas abençoar os demais. Para que possamos receber as bênçãos, ou seja, a bênção de Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te deixe paz. Que o Senhor abençoe os teus filhos, os filhos dos teus filhos, de geração em geração, e que jamais o seu rosto e a sua graça deixem de resplandecer sobre ti e sobre a tua casa. E 9, que já vamos para o fim, ninguém pode passar por tempestades sem ser consciente delas. Não podemos passar por uma situação como esta, porque depois daquele milagre e de virem aquelas coisas todas, Jesus ordenou-lhes, Jesus obrigou-lhes que entrassem no barco. E logo quando entraram no barco, começaram a ver que se levantavam os ventos e viram-se numa tempestade. Irmão, quando tu estás numa situação, não podes passar por ela inconscientemente. Vais vivê-la de forma consciente. E aí, irmãos, há uma bênção. E houve uma bênção para estes homens. João 15,14 diz: vós sois meus amigos. Todos querem ser amigos. Mas ser amigos quando as coisas correm bem. Quando as coisas correm mal, onde é que estás tu, ó amigo? E Jesus disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É como cá no ministério, muitos são irmãos. Mas à hora do toque da trompeta, começam a dobrar o cotovelo. Ai, ai, ai. E aí é que se vê à hora da verdade quem está consciente da tempestade, do chamado, da vocação e do Senhor, que é o nosso Deus. E aí é onde há a grande bênção. E Deuteronômio 28 fala sobre a bênção da obediência. Diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. Todos querem ser exaltados, todos querem ser abençoados. Amém. Mas se ouvires atentamente, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. O Senhor te entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos se levarão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E isto é a bênção da obediência. Aleluia. É a bênção de obediência. Ai, Senhor. A tempestade, só existem 2 formas de te encontrares numa tempestade. Uma, por ordem divina. E aqui estavam estes homens, por ordem divina. Outra, por desobediência e vontade própria. E aí todos conhecemos que foi Jonás. Foi por uma tempestade porque ele não quis cumprir a palavra de Deus e terminou na barriga de uma baleia. Depois foi vomitado e terminou por ter que cumprir as ordens do Senhor. E quando Jesus subiu ao barco, nos 3 relatos, ele voltou a subir ao barco. Viu que aí sobravam 12 cestas cheias. Mas porquê é que Jesus subiu? E porquê é que estavam aí? Diz a palavra do Senhor em Marcos 6,52. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Eu quero que tu ouças bem aí no lugar em que estás.
Muitas pessoas estão a passar por esta situação. Estão no meio da multidão. Estão provavelmente no meio da tempestade. Estão com incertezas. E em vez de receberem a palavra de graça de Deus, não estão a entender o milagre que Deus está a fazer. É que depois daquele milagre, o maior milagre é que sobraram 12 cestas. E entraram para um barco. E estavam numa tempestade. E diz que subitamente viram Jesus. E eles até temeram porque pensavam que era um fantasma. Segundo Mateus e segundo Marcos. Segundo João diz não, viram a Jesus vir. E ele acalmou a tempestade. Incrível. E aquilo que eu quero dizer, 10º ponto, e vou só para mais 2 pontos. A tempestade que tu estás a passar é aquela que Deus está a usar para te moldar, para te transformar. Aquele Deus que é o nosso Deus, que abre caminhos no deserto, que é luz na escuridão, que é Deus de promessas, que é Deus de milagres. Aquilo que está agora a acontecer na tua vida pode estar a apavorar-te, pode estar a pensar que é uma prova, pode estar a pensar que é a tua doença, mas repara bem, aquilo que Deus está a fazer é para levar-te a uma coisa que é o 11º ponto, e já vamos fechar porque são 12 discípulos e porque são 12 cestas. Traz à memória aquilo que Deus fez por ti. David, quando foi levar de comer aos seus irmãos Eliabe e Abinadab, que eles disseram que ele tinha um coração presunçoso, e ele viu que Golias estava a desafiar aí o povo de Israel. Diz que David, quando chamou a atenção do rei, e ele chegou a falar com Saúl, o que é que fez David? David falou com Saúl, trazendo-lhe à memória aquilo que ele fazia. E aquilo que ele fazia não era nada grandioso. Ele não disse, não, eu sou o David que já lutei muitas batalhas. Não, ele disse, eu sou o David, teu servo que apacentava as ovelhas do seu pai. E olha uma coisa, Saúl, assim que vinha um leão ou um urso e queria tomar um cordeiro do seu rebanho, eu saía após dele, eu, um frangalho, saía após dele e matava-o e arrancava a ovelha da sua boca. E ele levantava-se contra mim e eu segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto ele enfrentou os exércitos do Deus vivo. Disse mais David a Saúl, o Senhor que me livrou das garras do leão, Ele livrou-me das garras do urso, Ele livrará-me da mão deste filisteu. E disse então Saúl a David, vai e o Senhor seja contigo. Que o Senhor seja contigo, seja qual seja a circunstância, mas traz à memória que todas as batalhas pelas passaste e livrastes, não as livrastes tu, foi o Senhor que as livrou contigo. Traz à memória, porque esta situação é para que tragas à memória aquilo que Deus fez na tua vida. Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de poder e de moderação. E no meio do pandemónio, no meio das multidões, no meio do confinamento, do desconfinamento, da tempestade, do Covid, da informação, da desinformação, da esperança, do desespero, a incerteza com a qual somos bombardeados, quero dizer-te que hoje é o tempo oportuno, é tempo de salvação, é tempo de esperança. Temos este tesouro, porém, em vasos de barro, porque a excelência do poder de Deus não é de Deus e não da nossa parte, porque em tudo, todos os dias somos atribulados, mas não estamos angustiados, perplexos, mas não estamos desesperados, perseguidos, mas não estamos desamparados, abatidos, mas não estamos destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. E hoje, com o que é que nos vamos apresentar diante do Senhor? Com o que é que nos vamos apresentar? Com sacrifícios, com ofertas, com ofrendas, com dízimos? Não. Ele declarou-te a ti, ó homem, aquilo que é bom. O que é que o Senhor quer de ti? Senão que pratiques justiça. Sê honesto. Sê honesto contigo mesmo. Sê honesto e tira as capas, que Ele está-te a tirar as capas. Se estás em fragilidade, conforme a tua fragilidade, quebranta o teu coração. É isso que Ele quer, que justiça. Ama a misericórdia e a benevolência e ser humilde com o teu Deus.
porque ainda que andes pelo vale da sombra e da morte, não temerás mal algum, porque o Senhor está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolarão, e certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e habitaremos na casa do Senhor longos dias. É simples, tu aí onde estás. Só há um fecho para esta exposição da palavra. Se o Senhor enviar peste no meio do meu povo, a peste já está instalada. E a maior peste não é o Covid. A maior peste é o medo e a incerteza que continuará a espalhar-se pela mente e pelo coração das pessoas. Mas Ele diz, se o meu povo, se tu e eu, que chamamos pelo seu nome, se nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face de Deus, e se nos desviarmos dos nossos maus caminhos de incredulidade, de cepticismo, de pensar que somos insignificantes, de pensarmos que aquilo que temos não serve, de em vez de sermos desagradecidos, não nos arrependermos disso, se deixarmos tudo isso para trás, diz então o Senhor que está nos céus, Ele ouvirá desde os céus, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a terra. E diz o Senhor assim, agora aí na tua casa, agora estão abertos os meus olhos desde os céus, e estão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer no teu lar, à oração que fizeres com os teus filhos, à oração que fizeres com os teus pais. O Senhor está atento e Ele é amplo, Ele é um fiel advogado, é amplo em perdoar, Ele é um Deus de paz, um Deus de perdão e um Deus de restauração. Assim que, Pai, no nome de Jesus, queremos humilhar-nos diante do Teu corpo. Senhor, sabemos que o Teu corpo foi quebrado, quebrantado por nós. Senhor, estamos quebrados, Senhor. Estamos quebrados neste mundo, Senhor, o qual jaz baixo o maligno, Senhor. Onde se infunde cada vez mais medo, Senhor. Onde as pessoas estão como ovelhas que não têm pastor, Senhor. Mas Tu és o nosso bom pastor. E mesmo quando nós estamos no meio de vales de sombra e de morte, Senhor, Senhor, a Tua vara e o Teu cajado dão-nos alento, Senhor. Habitaremos na Tua casa, Senhor, porque, meu Deus, a Tua benignidade e a Tua misericórdia, Senhor, nos acompanham, Senhor. Tu estás ao nosso redor, Senhor. Tu nos brindas, Senhor. Tu colocas uma mesa, Senhor, diante de nós, diante dos nossos inimigos, Senhor. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, Senhor, mas queremos deixar para trás toda a nossa incerteza. Queremos afirmar-nos em Ti. Tu és a nossa rocha firme, a Tua palavra. Senhor, queremos confiar em Ti, nas Tuas promessas. Tu és um Deus que abres o caminho no deserto. Tu és luz na escuridão. Tu és Deus de promessas. Tu és Deus de milagres, Senhor. Faz a Tua obra naqueles que nos estão a escutar aí em casa, Senhor. Aqueles que, meu Deus, estão a sofrer doenças como cancros. Aqueles que vão submeter os seus corpos a cirurgias. Meu Deus, tem misericórdia. Faz de acordo à Tua vontade, Senhor. Tu podes fazer e nós acreditamos no Teu poder. Acreditamos na Tua misericórdia, Senhor. E prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos sempre para estarmos agarrados a Ti, à rocha firme, e que Tu nos sigas a descascar como essa cebola e que possamos quebrantar-nos e chorar, Senhor, diante de Ti como uma criança. Tu sempre nos receberás, porque o choro durará uma noite, mas pela manhã virá a alegria de poder louvar-Te e poder amar-Te como nosso Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe aí onde estás. Agradecemos pela tua vida que estás aí. Continua a seguir-nos, os nossos programas por meio das redes sociais. Queremos abençoar-te, queremos desejar-te a paz e que durante esta semana o Senhor seja contigo. E qualquer que seja a tua situação, não deixes que o medo nem a incerteza se apodere da tua alma. Somos frágeis, mas a nossa fragilidade nas mãos do Senhor torna-se uma fortaleza, porque nele podemos confiar. Deus te abençoe, uma boa semana e a paz do Senhor seja contigo. Shalom.